Atuando em quase todo o território nacional desde 1967, a Verzani Sandrini oferece soluções de higienização ambiental, segurança patrimonial e eletrônica, gestão de estacionamentos, engenharia de manutenção e gestão de ativos. Presente em indústrias, shopping centers, aeroportos, hospitais e instituições de ensino. A Verzani Sandrini dispõe de grande tecnologia, oferecendo transparência, credibilidade, pioneirismo, foco no negócio, e o nosso negócio é atender você. Verzani Sandrini, sempre ao seu lado. Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O nosso Papo de Comprador de hoje é sobre a maturidade das organizações de compras. Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Sejam bem-vindos ao Papo de Comprador, um programa feito com bastante carinho para você, profissional de compras, com conteúdo relevante, pessoas experientes e num ambiente descontraído. Papo de Comprador é um programa do Procurement Club e patrocinado pela Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level Group, soluções especializadas em procurement, o grupo Verzani Sandrini e da RC Online. Tem se falado muito da questão de compras estar mais alinhado com as questões de planejamento estratégico, de se tornar uma área mais estratégica e, consequentemente, os compradores migrarem, de aquisições transacionais, operacionais, para outras que sejam mais ligadas a KPIs estratégicos. Vocês entendem que a questão de terceirização pode ser um caminho para acelerar esse processo? Como vocês entendem as terceirizações? O board de compras, ele tem que liberar a agenda do time dele para as compras estratégicas, Então, eu acredito sim que a terceirização é um caminho para a gente aliviar a carga operacional, principalmente das compras transacionais. Então, essa agenda ela tem que ser liberada. Então, hoje, unir um bom parceiro que permita essa terceirização junto com ferramentas tecnológicas é fundamental para atingir esse grau de maturidade e que a área de compras esteja inserida dentro do negócio, atingindo lá os impactos no EBITDA, como o Afrânio disse um pouco lá atrás. Eu vejo uma tendência muito forte. Se a gente pegar um dado da Level, por exemplo, do ano passado para cá, houve um aumento de 70% de demanda de contratos voltados para suporte em outsourcing. Então, as empresas precisam investir em capacitação para essas equipes, não cabe mais uma legião de compradores para atender essas compras, que é a nossa curva C de todas as empresas. Então, eu acho que é um casamento importante dentro da estratégia do business. Eu tive a oportunidade de participar em 2007 e 2008, a Unilever terceirizou toda a área de compras de indiretos dela, com a IBM na época. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto e fazer essa transição. Então, existem alguns pré-requisitos que são muito importantes nesse passo, que é você ter muito clara a estruturação e os acordos muito claros. Porque também não dá para você depositar 100% de toda a responsabilidade. A gente quer que a compra ela seja, o nosso cliente da ponta fique satisfeito, o cliente da manutenção, o cliente de serviço, o facility, Então, a gente não pode permitir que, através da terceirização, exista um blocker de comunicação e vire tudo muito automático, Ainda, a área de compras ainda é uma área extremamente relacional, não só do ponto de vista de mercado, mas principalmente internamente. Então, as requisições e as necessidades dos clientes, tem muita coisa que ainda é em transformação. Então, eu acho que esse aprendizado, e tudo colocado de forma muito clara na mesa, nessa parceria, é sim um fator de sucesso, para que as áreas de compras liberem essa agenda para atuar de forma muito mais estratégica
e acompanhando principalmente o tema do que a gente está falando aqui, esse desenvolvimento de maturidade de suas áreas, né, para que traga aí realmente os resultados que as empresas esperam. Eu tenho uma visão que colabora com a Fabiana, mas eu acho que uma visão talvez provocativa de que a terceirização também vai ter que se reinventar, né? Se a gente começar a terceirizar processos, aqueles processos transacionais, eu acho que tem um erro. A gente tem que digitalizar esses processos. Então, a terceirização, ela precisa ser reinventada e ela também vai passar por um processo de maturidade, né? Ela precisa também voltar a agregar algum tipo de valor nessa cadeia. E eu tenho uma visão de duas formas que ela pode agregar. Ela vai ajudar nessa aceleração, então eu terceirizo algumas tarefas durante um período em que eu estou fazendo um projeto para digitalização, então ela faz essa ponte entre o atual e o futuro. E o segundo, eu acho que a terceirização ela é muito importante de eu buscar recursos de conhecimento para me ajudar em projetos. Então eu vou lá e busco um conhecimento para acelerar um projeto. Mas eu não acredito que a terceirização no futuro deveria ser para processos transacionais. Isso deveria ser a máquina. Então, eu acho que terceirização vai precisar se reinventar e vai precisar ter um grau de maturidade também no futuro. Eu também não gosto, sabe, da generalização, né? A gente corre muito, né, falando no geral, a gente comete esse erro às vezes, né? Surgem coisas novas e aí tem esse movimento manada, né? Então, vai todo mundo, agora é a solução. Também, assim, estou com meus colegas, eu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem, sim, obviamente, mas, de novo, né, ela tem que ter um propósito muito claro, tem que estar ali nesse processo de transformação e de crescimento da maturidade. Se optar pela terceirização, ela tem que estar ali nesse plano com um propósito muito, muito claro do que se quer e muito linkada, de novo, aos objetivos da empresa, né? Deve servir para alcançar esse objetivo. E eu gosto muito desse aspecto que o Afrânio falou, porque quando a gente fala terceirização, a gente logo vai pensar no transacional mesmo, e faz todo sentido, obviamente também com essa revisão de processo antes e de estudos das tecnologias. Mas tem acontecido um movimento, até a Fabiana falou de startups, mas também um movimento, e até a gente vê isso refletido nas nossas leis trabalhistas, né, de flexibilizar algumas coisas e de trazer, quando necessário, quando aplicável, esses especialistas, sabe, para aí sim, falando em termos de maturidade, acelerar esse conhecimento da área de compras onde é estratégico, né. Tem tanta coisa nova, né, também. Acho que a gente tem que ser humilde nesse sentido de falar que às vezes surgem coisas novas que ninguém sabe, né? Então, por que não, para acelerar, se apoiar nesses especialistas de mercado? E tem modelos muito, muito interessantes, assim, até de não longo prazo, você traz alguém ali para falar sobre um ponto muito específico, por algumas horas até, né, com a área de compras, sabe, para dar aquele impulso inicial. Então, eu gosto muito desse modelo também. Então, acho que é uma coisa híbrida, né? A gente acho que tem que considerar como mais uma, tem que ter o seu lugar correto dentro dos nossos planos. Pessoal, a gente está chegando aí no final do programa, né? Tem mais uma pergunta que eu queria passar para vocês, que é o seguinte, né? A gente chegou a comentar aqui que esse ano aconteceu um fato muito importante que impactou a todos, que é a questão da pandemia, né? Inclusive trouxe para a gestão corporativa até questões humanitárias, que até então passavam por fora aí do radar aí de muitos. A questão é o quanto que esse evento especial desse ano, na visão de vocês, impactou na evolução dessa questão da cultura corporativa. Eu vou começar com você, Afrânio. Pergunta difícil, né? Eu acho que a gente passou aí, enfrentou a verdadeira prova de fogo, né? É engraçado, eu atuo hoje na área da saúde, mas eu vi vários colegas tendo que conhecer de área de saúde para comprar EPIs para indústrias, né, para fábricas. Então, foi uma prova de fogo para todos, né? E eu vejo que a gente passou, de uma maneira geral, bem na prova, em todos os segmentos, né? A gente
A economia está aí, né? Claro que tem impactos, mas o Brasil continua rodando, o mundo, graças a Deus. Então, acho que a gente passou bem na prova de fogo. Eu acho que acelerou várias coisas, então, olhando assim, minhas equipes, né? Eu acho que a capacitação, a gente fez muito treinamento online, muito foram buscar capacitação externa adicional. Então, eu vi um momento das pessoas aumentarem o seu conhecimento, né? Eu acho que aproveitaram aquele momento em que gastava no trânsito para talvez usar uma qualidade melhor esse tempo, muitos através de treinamento. E então eu acho que trouxe esse lado muito favorável, inclusive, à pandemia. Mas tem o contraponto, né? Nós somos seres humanos, sociais, e aí eu começo a perceber que está na hora de a gente voltar a dar um abraço, né? Essa questão de afastamento social já cansou, de certa forma. Claro que tem toda a questão ainda sanitária que a gente precisa continuar cuidando, mas somos seres sociais e começa a faltar essa questão do convívio, né? Às vezes daquele happy hour, onde a gente decide coisas num ambiente não virtual, né? Então, a gente ganhou muita eficiência, na minha visão, nesse período, mas aí a questão relação e humanização talvez tenha ficado, não sei se machucada, mas, né, sob atenção. Adriana, como é que você vê esse momento de pandemia? Foi ou não foi um impulsionador da maturidade das organizações de compras? Não, acho que já deu mesmo, né? Assim, todo mundo está sentindo muita falta de olho no olho mesmo. Eu tenho, acho que uma visão um pouco, quando eu converso com todos os meus amigos, né, da área, até de outras áreas, é uma conversa quente, porque eu tenho uma visão que a pandemia, nesse sentido, que é uma coisa gravíssima, obviamente, mas falando em termos profissionais, eu acho que ela só potencializou, sabe, as fortalezas e as vulnerabilidades que a gente tinha, sabe? Então, pelo menos a minha experiência, na pandemia, quem já não estava capacitado, assim, foi um desastre, né? Porque, pelo menos aqui no nosso mundo, a gente foi ainda mais exigido, né? A gente teve que reagir prontamente, saber como reagir prontamente, se não tinha todas as respostas, fazer as perguntas corretas da forma mais assertiva e mais rápida possível. Então, isso só era possível se a gente tivesse o mínimo de capacitação para isso, né? E isso reforçou sempre a minha mensagem que não espere a coisa acontecer, né? A capacitação, e aí não só na nossa área, mas ainda mais hoje em dia, aí no mundo VUCA que a gente estava falando, ela é primordial, né? Você tem que estar antenado com as tendências, com o que está acontecendo no mundo, para dar conta de quando esses eventos vierem, e eles vão vir, infelizmente, ou felizmente, né? Porque sempre tem os dois lados da moeda, de maneira mais constante. Então, acho sim que teve setores, né, acho que tem áreas que tiveram uma chance de ter um tempo maior para ir rever, né, as suas vulnerabilidades, ou as oportunidades, se dedicar, aumentar essa capacitação, mas teve outras áreas que teriam que já estar capacitadas para dar conta desse desafio. E acho que foi uma mensagem muito boa de reflexão, né, da gente rever os nossos modelos de estar preparado para esses eventos e dentro da nossa profissão, o que a gente está entregando e o que a gente está preparado para resolver. Fabi, como que você vê essa questão da pandemia em relação à maturidade das organizações de compra? Ela afetou, não afetou? Foi indiferente? Como você enxerga isso? Como meus colegas já deram uma visão bem completa, né, eu vou falar aqui sobre um pouco da perspectiva inversa, né? Então, hoje, eu sou responsável por uma manufatura, e a minha manufatura não podia parar, né? E da noite para o dia, eu tive quase um terço da minha operação afastada, né? Então, rapidamente, com a área de compras, colocaram mão de obra lá terceira para estar atuando. Eu não tive ruptura, né, de produção por falta de materiais. Então, o comprador, ele teve que redirecionar, ou não é nem redirecionar, ampliar a visão dele de parceria, mas entender todo o modelo de negócio dos fornecedores para evitar que eles também, se eles iam ter afastamento, iam parar linhas deles que iam impactar
na entrega para que a gente conseguisse produzir o nosso produto, né? A gente teve 1.001 protocolos implementados, e aí, como todo mundo teve que entender de compra e abrir fontes de álcool em gel, de máscaras, de termômetros, né? Até respiradores, né? Que a gente também, que a área de compras atuou do ponto de vista social, né? Então, eu acho que o comprador, sim, ele foi muito acelerado, ele teve que ser muito rápido, né? Ele teve que ampliar muito a visão dele para atender, né, ao cliente e evitar que qualquer ruptura tivesse dentro daquele negócio, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ver os resultados, né, do que a área de compras atuou no mundo em que eu vivo, né, e quanto o impacto disso permitiu com que nenhuma das fábricas interrompessem as suas produções e mantivessem aí o negócio ativo. E a gente chega, então, ao fim desse episódio, e eu queria que vocês, para encerrar, deixassem uma mensagem para os profissionais de compras que estão nos assistindo. Bom, primeiro, então, obrigada, foi um prazer, né, falar com os meus colegas, a Fran e o Fabiano, rever vocês também, e a minha mensagem é que eu escolhi a área de compras, né, como profissão, né, e tenho um grande orgulho, e eu sempre falo, gente, a área de compras é uma das áreas da empresa que vê o todo, né, como acho que o Alfredo que falou no começo, tem um aspecto interno, então a gente conhece toda como a companhia funciona, e tem o externo, então a gente não poderia estar em melhor lugar. Então tenham orgulho dessa profissão e se capacitem, né, porque o mundo está trazendo novidades todos os dias, e a gente pode, e é um elemento realmente de diferença nos negócios das nossas empresas. Então essa é a minha mensagem. Eu tenho orgulho e agradecer, eu acho que a todos os compradores aí nesse período de pandemia, né, a gente passou outros sufocos, tipo greve de caminhoneiros, então eu acho que a categoria mostrou, né, os compradores mostraram essa sua força, né, essa sua capacidade de reinventar, buscar novidade no mercado e não deixar, de uma maneira geral, as operações de vários segmentos não pararem, né? Então, tenho um tremendo orgulho dos compradores, né, da minha instituição e de várias outras. Então, a minha mensagem mesmo é o meu muito obrigado a todos vocês. Continuem sendo esses profissionais fantásticos que fazem a diferença. Não deixem essa chama que veio agora, né, do que a pandemia proporcionou a se apagar, né? Sejam protagonistas, né? Tenham autoconfiança do quanto nós, eu até me intitulo, de tão apaixonada que eu sou pelo tema, né? Até me intitulo também aqui, quanto nós fazemos diferença dentro realmente do negócio. Então, abracem isso e sejam protagonistas dessa mudança e dessa maturidade digital. Não fiquem esperando, né, as inserções estratégicas da empresa, o chefe de vocês direcionarem vocês. A gente tem muita, né, literatura. Esse canal é um canal que abre muito ideias, assim como outros canais. Então, busquem, né, abram a mente e sigam nessa jornada para realmente vocês serem os grandes transformadores aí dessa maturidade organizacional das nossas estruturas de compras. E como a Érica falou, né, no programa anterior que a gente fez, os compradores são os verdadeiros embaixadores da empresa para a comunidade, né, de fornecedores, né? Então tem um papel importante, né, no que fala para essa comunidade, né? Bom, gente, a gente terminou aqui o nosso programa, né, vamos encerrar. Queria agradecer a vocês três. Obrigado, Adriana. Obrigado, Afrânio. Obrigado, Fabi. Espero vê-los em breve, né, em uma próxima. E obrigado, compradores, aí, por assistir. Semana que vem a gente tem mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.